Próximo tópico. Vamos lá. Vamos lá. Ixi. Senta que lá vem conteúdo. Joguinhos eletrônicos, televisão, tablet e por aí vai. O que se me diz sobre isso? Arranca tudo, joga fora, entrega demais ou caminho do meio, como sempre? Olha, Ali a resposta. a gente até conversou um pouco antes. Eu sou a favor do equilíbrio em tudo na vida. Eu falo que tudo que é radical não dá Aquele certo. high five que eu gosto. Não é? Se a gente for para 880, ele não funciona. Eles vão buscar em algum outro lugar. Então, adianta proibir tudo? Não. Adianta dar tudo? Não. Inclusive, os eletrônicos, eles têm os seus benefícios, né? Inclusive, na nova geração, eu falo que a gente não vai conseguir tirar mais os nossos filhos disso, né? O mundo que a gente vive, nós somos, né? Aqui, a sua listinha onde tá. Minha listinha não né? tá lá no papel. Aonde tá a sua listinha? Então, eu só não tô porque tá ali com a Tamires, mas a gente tá sempre, né? Com os nossos... A sua tá ali, né? Estamos filmando ali. A gente tá com os nossos controles, a nossa vida tá muito aí nesses... Mas até que ponto? Até pra nós, eu acho que primeiro a gente, enquanto mãe, enquanto pai, a gente precisa parar pra refletir. Primeira coisa que eu falo, antes de você saber o quanto e como dar ao seu filho, para pra refletir o que você tá fazendo com esses eletrônicos. Porque os pais têm se permitido serem consumidos com isso. Então, a gente tá o tempo inteiro ali, né? Aquela coisa, já vou. Eu tô com meu filho aqui, é horário com ele. Instagram, papapá, não sei o que lá. O vício já vem de nós. E a palavra, ela tem enorme poder, mas a ação para a criança... Esse aqui é o nosso videogame, né? Então, primeiro, eu oriento aos pais pararem, refletirem como está a vida deles nesses eletrônicos. Primeiro ponto, né? Eu estou com equilíbrio nesses eletrônicos? Eu tenho tempo... de qualidade, não é de quantidade. Eu consigo desligar o celular? Exatamente. Eu consigo colocar esse celular ali na minha casa e almoçar com o meu marido, por exemplo, não só com os meus filhos, né? Mas eu consigo estar com os meus amigos sem só estar tirando selfie o tempo inteiro, né? Eu consigo curtir, esquecer um pouquinho aquilo. Então, primeiro ponto. Eu falo que isso é o primeiro para mim. Depois, consequentemente, a gente consegue aplicar com maior qualidade para os nossos filhos. Para cada idade, a gente tem uma recomendação de tempo, né? E quando a gente fala eletrônico, se envolve tudo. Fale mais. Que tempo é esse? É que, na verdade, é muito diferente para cada idade. Depois eu acho que a gente podia até compartilhar nas nossas redes uma tabelinha de orientação, né? Eu falo, gente, gostei. Nada é aquela coisa, mas de orientação para que os pais consigam. Porque a gente vai amadurecendo e aumentando isso, né? Tem os seus benefícios, como eu falei. A gente trabalha foco, a gente trabalha atenção, mas a gente também precisa prestar atenção numa coisa que é muito perigosa. Na qualidade, não só na quantidade. Porque não adianta eu dar para o seu filho 15 minutos do tablet e ele ficar solto nesse mundo sem fim, né? O que ele está assistindo? É um momento, de repente, da gente sentar do lado dessa criança e organizar junto com ele o que é saudável e o que não é saudável. O que ele pode e o que ele não pode. Eu tenho uma experiência pessoal, por exemplo, com isso, que acho bacana. Eu tenho aqueles controladores parentais nos tablets dos meus filhos. E um dia eu tava fazendo as coisas e meu filho tava nesse momento e eu ouvi uma coisa que eu não achei legal. Dentro daquilo que estava dizendo como apropriado para a idade para o meu filho, tava assim um bonequinho socando o outro, né? E o outro ria. E aí eu sentei do lado do meu filho e eu falei, olha, a mamãe falou que o conteúdo que passasse aqui era para você. Mas dentro daquilo que a mamãe acredita como princípio e valores, isso não serve para nossa família. Então eu gostaria que toda vez que fosse uma coisa, que fosse uma agressividade sem motivo, nada disso, não fosse bacana. Então, até hoje, né, isso tem o quê? Uns 8 meses, ele fez 3 anos agora, ele tinha 2 anos e pouquinho. Se passar isso, ele, o de 5, todo mundo fala, esse não pode aqui em casa. Aqui em casa a gente não gosta destas coisas. Então, a gente também, não só confiar nisso, eu tive essa experiência pessoal, a gente criar os nossos valores, nossos princípios do que é saudável ali, né? Então, o tempo, a quantidade e a qualidade desse tempo, e os pais pararem para refletir
como eles estão servindo enquanto espelhos. Não estou falando que os pais têm que ter a mesma quantidade, até porque a gente depende, a gente trabalha, uma série de coisas. Mas a gente também está tendo tempo de qualidade para com os demais que estão à nossa volta, sem a dependência o tempo inteiro desse eletrônico. Eu acho que isso é o principal aí. Eu quero compartilhar 2 histórias. Uma aconteceu comigo e outra aconteceu com uma criança. A que aconteceu comigo? Eu fui para passar uns dias lá em família, né? Final de ano, aquela coisa, todo mundo lá. Aí foi minha sogra lá, tava jogando um joguinho lá de você tem que juntar as bolinhas e fazer, vai eliminando. Eu esqueci o nome do jogo. Pô, que joguinho bom aquele. E todo mundo ia pra praia e eu no joguinho. Você passou a jogar? Bem bom. E tal, e passando de fase, eu já pensando que eu já era um faixa preta naquele joguinho. E nossa, aí já queria tirar print e falar, eu sou fera do joguinho. Gente, primeiro dia, segundo dia, sabe o que você... Já não sou muito fã, não era tão fã de ficar na praia, então, né, aquele sol, aquele negócio, enfim. E vai e tal, e todo mundo curtindo, eu não percebi. Eu tava enfiado naquele jogo. Por isso que eu falei para os pais pararem para refletirem primeiro. Não, aí chegou de noite, eu fui dormir e comecei a sonhar com aquilo. As bolinhas caíam na cabeça. Não, o mais louco foi o seguinte, quando eu cheguei, eu olhei pra minha sogra, aí eu olhei e vi que tinha 2 olhinhos no nariz, eu pensei, o seu jogo subiu o nariz, já no olho. Já ganhei mais um ponto. Não, aí aquilo eu parei e falei, meu Deus, olha o poder que esse negócio tem aí eu parei aquilo, lógico, né, não joguei mais, porque eu falei, não tá me fazendo bem, e eu já adulto, tudo mais, eu falei, aí na hora eu já comecei a pensar, gente, se as crianças têm acesso a esse joguinho, deve ter outros bem mais, né, e eu sonhei com aquilo. Eu comecei a olhar quando tinha, tipo, ladrilho, né? Então tinha o que era... Como é que eu faço 2 amarelinhos, um laranjinha e tal. Eu falei, pô, já junta aqui, já... Aquilo começou a eu fiquei... Consumir. E eu queria aquilo, então já queria... Na hora do almoço... Mas são feitos pra isso, né? Não, terminou o almoço, eu já queria ir lá. E aí tinha que... E eu falei, gente... O que tá acontecendo? Que poder que isso tem? Eu senti aquele poder, eu fiquei muito... Falei, na hora eu comecei a pensar nas crianças, eu falei, nossa, cara, olha, eu tô há 3 dias jogando esse negócio. E a gente, enquanto pais, acho que também é uma coisa legal de eu falar, a gente acaba também, através disso, posso usar uma palavra agressiva e que os pais me perdoem, mas fazendo isso um cala-boca para os nossos filhos. Sabe aquela hora que a gente precisa para nós e a gente fala, ó, isso faz com que essa criança fique quieta, pá! Né? A gente também tomar cuidado com isso, porque um papel e uma caneta também fazem, né? Eu acho sim, você vai ter 10 horas de avião, meus pacientes perguntam, Carol, mas o que eu faço? Vambora, a gente leva leva o eletrônico, mas também leva o papel, a caneta, a massinha, o slime, tudo que a gente pode. Então não é só isso, mais uma vez, o equilíbrio. Né? A gente não se permitir, por isso que eu falei, parem pra pensar se vocês, igual você falou agora, né? Eu estava no descontrole total. Pra pensar se você tá tendo controle sobre isso. Só de eu pensar no joguinho, ó. Treme. E você sabe que assim, eu trabalho com WhatsApp, meus pacientes... Vamos encerrar por aqui que eu preciso dar uma jogadinha. Uma jogadinha. Então assim, eu trabalho com WhatsApp. E os pacientes me escrevem dia e noite, 24 horas, total sem limite, né? E aí, de 3 anos pra cá... Meu marido falou assim pra mim, eu queria mais filhos, né? Eu tava no 2º, queria mais. Ele falou, você vai ter que escolher o seu trabalho com esse WhatsApp mais sem limite 4. ou os filhos, né? E eu falei, não, mas eu quero tudo. Ele falou, não, tudo não vai ter e eu não quero assim. Você falou no início aqui do podcast que você tem 4 filhinhos? 4 filhos. E vai ter mais, e tô na fila da adoção agora. Olha. Mas vou parar no 5º. Meu marido falou que se tiver irmão, eu vou ter que mudar de casa com eles. Como eu quero ficar casada, então... Ninguém tem tudo. Vamos ter que ter escolhas. Então, a gente ter esse controle, assim, porque a gente não percebe. É isso que você falou. Por isso que eu falei pros pais. Antes da gente pensar em qual limite eu vou dar ao meu filho, vamos pensar se nós estamos tendo limites. E aí, o que eu, Carol, por exemplo, fiz, né? Eu chego em casa e se eu falo assim, vou responder o WhatsApp, eu tenho colocado alarme.
Eu coloco assim, 20 minutos de alarme. Quando tocou, eu vou parar e eu deixo esse celular, vou lá ficar com as crianças e tal. Vou dar banho, vou participar das coisas e depois que eles vão dormir, coloco mais um tempo de alarme para Mas- que a gente trabalhe a nossa percepção. A criança, ela não percebe que às vezes ela ficou 5 horas na frente do videogame. Ela não percebe. Nem como você percebia que não ia na praia e tava no joguinho, né? Aconteceu comigo. Eu não percebi que eu tava ficando, tipo... Eu não percebi passar 3 dias. Muito Fiquei mal. enfiado naquele jogo. Então eu saía, comia um negocinho, beliscava um negocinho, dava oi pro pessoal, tá tudo bem? Então tá bom. Então, sentar aqui nesse sofá, ou deitar aqui, dar uma jogadinha. Antes de dormir, que é bem legal, que daí você dorme bem, super bem, né? Né? Você tá dormindo, já tá lá. Sonhando com as bolinhas? Então, você perde, você entra tão... que você entra num outro mundo paralelo ali e ali se fica. A gente pode Parece. fazer assim, uma comparação que isso é um vício, né? Te propicia outros vícios, né? É uma então. história bem longa, mas te propicia Essa a é a estar segunda história que eu quero te viciado a, contar. né? A segunda historinha é o seguinte. Uma mãe chegou pra mim e falou, mestre, não sei mais o que fazer com o fulaninho. Eu falei, o que ele fez? Ele só quer ficar no joguinho. Não quer mais vir pra aula, não quer ir pro colégio, não quer às vezes comer, não sai do quarto. O guri tava branco, parecia mais branco que meu kimono. E tal, e tal, e tal. E aí, detalhe, né? Começa a ver a criança fica com aquele ombro pra frente, de ficar aqui, né? Aquela postura. Enfim. Falei, traz ele aqui. Aí levou o guri lá. Sentei com ele, ela saiu, né? Aquela conversa particular, sempre que é alguma coisa negativa, a gente chama lá pra ter a conversinha lá no escritório. Falei, senhor, como é que tá acontecendo? Não, tá acontecendo nada. Não, sua mãe tem comentado, né? Que o senhor tem jogado bastante e tal, né? Eu nem jogo quase nada. Pouquinha coisa, assim. Quantas vezes o senhor joga? Não, quando eu acordo e de tarde, quando eu não tô no colégio e antes de dormir. Ou seja, o dia todo. Só não jogava no colégio. E aí começa a falar, isso não é... Aí gerar aquela famosa consciência. Isso não Sim. faz bem. Né? Quais são as consequências que isso pode trazer? X, Y, Z, lá. Só que a criança, a gente fala, mas é que nem você falar que para um viciado que o vício faz mal. Ele começa a arranjar desculpa. Não, a hora que eu quiser eu paro. A hora que não, eu tenho controle sobre isso. É tipo a mesma coisa, né? Quem já teve contato com alguma pessoa com vício Com e algum tal. tipo de vício. Não, bicho, imagina, isso não me pega. O cara tá afundado naquilo ali e não percebe, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui tentando, né, argumentar com ele que não fazia bem, que era melhor ele reduzir. E ele, pra tudo, tinha uma resposta. Não, né? Como se a mãe dele que tivesse errada. Né? Aí eu cheguei pra ele e falei, bom, vamos falar agora sobre outra coisa, né? Quando você fica só jogando videogame, né, você não interage com outras crianças, você acaba ficando... Você perde a oportunidade de ter amigos. Ele olhou pra mim e falou, mestre, eu tenho mais de 1000 amigos. Aí eu, Nossa, que grave. Já imagino. falou, mas o senhor tem mais de 1000 amigos? Tenho, mas eu tenho amigo que não, o que não me falta é amigo, né? Só faltou dizer isso. Eu falei, e o senhor não brinca com eles? Mas brinco. Mas onde é que estão esses teus amigos? Traz aqui pra escola. Não, eu nem sei onde eles moram, não sei, às vezes eles estão no joguinho. Falei, agora eu entendi. Então o senhor tem 1000 amigos lá no joguinho. Entendi. Então, tá. E aquele amigo pra você jogar uma bola? Eu tenho um primo que quando vem do interior, ele mora no interior, às vezes quando ele vem a gente joga uma bola e tal. Tá, e o amigo pra você conversar, né, brincar assim mesmo. Ele já percebeu que ali ele tava errado. Eu falei, bom, primeiramente o seu melhor amigo, né? Vamos conversar aqui, falar o que é amigo. O que é o amigo? Amigo é o cara que vai brindar. Não, amigo são seus pais. Né? Ele, o verdadeiro amigo que a gente fala, né? Ele que é o cara que vai dar a vida dele pela sua, enfim, eu fui explicando tudo mais. Piririm pim pim. E, gente, eu expliquei, falei que era importante, ele teria depois dificuldade de fazer amizade, que ele tinha que tomar sol e tudo que vocês imaginarem e tal. E mesmo assim, ele, nada. Então, aí eu olhei pra ele e falei, pô, se eu estiver falando
falando com outro viciado aqui em crack, era a mesma coisa, vamos dizer assim. É por isso que eu falo, é um vício. É um vício. Mas cadê a autoridade madura o suficiente pro controle disso? Aí olha só. Aí chegou uma hora que eu falei, bom, não tem mais o que argumentar. Aí eu cheguei, olhei pra ele e falei, senhor, é o seguinte, acabou. A partir de hoje, eu vou resolver isso, junto contigo. Eu vou organizar o teu horário, eu vou te falar o que você vai fazer, porque a sua mãe me deu carta branca, sua mãe te trouxe aqui pra resolver isso, e acabou, e o senhor me conhece. E o senhor sabe que quando eu falo que eu vou fazer, eu faço. Ele me olhou assim, ele travou com um olhão, sério, o olho era desse tamanho, me olhou. Aí eu nunca vou esquecer essa cena. Ele saiu, ele levantou da cadeira dele, ele deu a volta na mesa. Imagina que ele tá aí. Ele me olhou e eu fiquei esperando uma reação, né? O que vai acontecer? Ele saiu, ele deu a volta na mesa, ele me abraçou, começou a chorar, olhou pra cima e falou assim, eu tento parar. Mas em uma voz baixinha, assim, como se estivesse... Trêmula, já Trêmula. imagino. Ele tentando, tipo, que ninguém escute isso, sabe? É um segredo meu. Eu tento parar, mas eu não consigo. E chorou. Eu falei, cara, É um viciado, é um viciado. né? E aí, detalhe, a droga tá dentro de casa. E Dada pelos pais. Autorizado, muitas vezes, ó, vai jogar, tá me incomodando. Todo ano trocada por uma nova ainda. É, aí vem uma nova droga, e aí um novo negócio, é uma nova fase, e por aí vai. Então, assim, olha, aquele dia foi muito... Esses dois casos, assim, de eu ter me enfiado naqueles joguinhos lá. Começar a olhar para as pessoas e queria alinhar o narizinho lá e a orelha e o olho, aquilo ali me deixou... E ter sonhado com aquilo, e ter, drogado, e ter dormido mal. Eu acordei acabado, porque você não consegue relaxar. Claro. Eu não tive um sono profundo. Eu fiquei com aquele negócio... Eu continuei jogando. Dormindo. E eu ver aquele menino naquele estado, me abraçar e agradecer que eu ia resolver aquilo, porque o próprio pai e a mãe... Que você ia dar limite pra ele. Eu vou resolver. E ele fala, obrigado. Eu sei que não vai ser tão fácil, mas, né? Poxa. Eu falei, peraí, cara. O que tá acontecendo? Então, tem que tirar? Sim. Nesse caso, reduzir... Gente, é difícil. É difícil. Eu acho que... tudo bem, a gente usa o celular para comunicação e tudo mais, mas, sei lá, o videogame, eu não sei. Mas as crianças não usam a tecnologia igual os adultos, né? É isso que eu falei dos tempos. A criança, ela usa para outras situações. A gente usa para trabalho, a gente usa ou deveria usar com mais maturidade. Por isso que a minha primeira dica foi pare e pense primeiro como você está fazendo uso disso. Para que depois você possa aplicar aos seus filhos, né? Não é se igualar. É saber o que vocês desejam para vocês. Porque hoje o que pode parecer um alívio, o seu filho poder te dar aquele tempo que você precisa, pode ser o maior problema que você está causando para amanhã. E vai ser. Mas com certeza. Porque o adulto, pensando em vício, né? Se o adulto que vai lá e vicia não consegue, imagina uma criança, qual que é... Não tem consciência daquilo, né? Não tem... É porque é gerador de prazer, né? E aí você não tem controle. Tem vários vídeos que eu já assisti na internet e é sempre o mesmo biotipo. A criança, normalmente, com uma postura toda branca. Eu atendi também aluno já com 12 anos, 11 anos de idade, que ele não conseguia alternar perna, que é isso aqui, ó. Não conseguia fazer isso. Aí você pensa, ele tem algum probleminha, né? Físico, assim. Sei lá, uma perna mais... Não! Não brinca, não corre. Ele fica no quarto, jogando videogame, né? E aí, quando terminava a aula, ele já queria sair logo. Aí, outra coisa. Lá na escola, né? Criança, hoje eu não tô bem, eu não vou fazer aula. É, senhor? É. Dor de garganta. 5 aninhos. Tá bom. Então, o senhor pode sentar ali, né? Esperar acabar a aula, né? Daí, esperar o pessoal vir te buscar, que tava com a babá e tal. Tá bom. Aí pegou o celularzinho dele. Falei, aqui na escola, não. Aqui na escola, não. Enquanto estiver tendo aula, não. Depois da aula, o senhor até pode. Mas durante a aula é proibido usar eletrônico aqui na escola. Aí ele ficou lá.
Ah, então eu vou entrar não. Eu ia falar agora, voltou pra aula, né? Cadê a dor de garganta? Voltou, claro. Cadê a dor de garganta? Não, e detalhe, tá? Ele não tava com dor de garganta. Então, ele tava fazendo outra coisa que o viciado faz pra ter aquilo. Mentindo. Eu até cheguei pra babá, né? Falei, pô, ele tava com dor de garganta. Tá com dor de nada. Tem nada. Esse menino tá ótimo. Só que ele fala isso, ele começa a criar desculpas, mentira, na cara dura, pra poder fazer ter acesso a. Entendeu? Então, uma hora a dor na perna, uma hora eu tô cansado, uma hora eu tô não sei o quê, só pra ele pegar e... Então não precisa fazer. Poxa. Mas o que você aplicou nele foi uma consequência, né, pra consciência dos atos dele. Então é o que eu falo, as pessoas acham que para gerar isso precisa castigar. Não, a gente precisa que essa criança ela tenha uma consequência para criar consciência. Então você falou para ele, tudo bem, né? Você não faz aula, mas quem não faz aula, então tá com dor de garganta, vai ficar sentado, quietinho, em repouso, pro corpo se recuperar. Né? Então vamos lá. Eu tô te dando condições de, né? E aí isso foi uma consequência para que ele gerou uma consciência nele. Opa, então não, tudo errado, né? Eu estou no nada, estou perdendo tudo, porque não tive acesso nem àquilo que me geraria prazer ali, que eu idealizei, e também estou perdendo toda a minha aula, a participação, opa. Agora vamos lá, né? Vamos ser um pouquinho mais específico. Resultados. O que você acredita que gera a criança ficar muito tempo jogando joguinho? Vamos pegar a lista. Eu ia falar, é tão grave, que você me pegou assim. Eu já peguei de tudo, assim. Eu acho que o pior de tudo, tô pensando em crianças um pouquinho mais velhas, ali já seus 8, 10 anos de idade, entrando numa pré-adolescência, é a exclusão social. E como nós somos seres sociais, ninguém vive sozinho. E isso gera depressão. Começa com timidez, porque ele não tem habilidade de se comunicar com outras crianças. Aí você... Detalhe, aí você vê o jovem. Gente, eu já vi isso, tá? Você tá ali, nós somos amigos. Eu tô aqui. Um conversando com o outro através do WhatsApp. Um conversando com o outro através do WhatsApp. A criança, eles não... ligar, né? Bom, a dificuldade. Eles preferem escrever do que enviar um áudio. Preferem enviar um áudio do que ligar. E preferem ligar do que ver. Do que ver e falar pessoalmente. Mas é na escala do mais fácil. O mais fácil é escrever. Tá? Então, é porque a dificuldade... quando você se expõe, você tá se colocando ao maior nível de críticas. E essa nova geração, mestre, não está preparada. Não é nem, falaria que não é nem não quer. Eles não estão preparados para serem criticados. Então, quando você escreve, você não coloca entonação de voz, né? Você tá em cima do muro, né? É mais fácil. Aí, se você tiver que mandar um áudio, mas pelo menos você não tá no telefone onde é um bate-pronto, o outro pode te acuar. Se tiver de frente, então, onde você pode ser acuado de diversas formas, criticado de diversas formas, aí o processo, essa criança, esse adolescente, esse adulto, não dá conta. Então, por isso que eles estão usando muitos eletrônicos para se esconderem. Tanto é que, quando esse menino falou para você, tenho 1000 amigos, ele não sabe nem o nome, né? Nem o nome, ele não sabe nome, idade, onde está, o que estão fazendo, a cara, não tem troca, não tem tato, não tem calor, né? Então, o maior problema é a exclusão social. Eu acho que, assim, a gente poderia, como diz você, descer um pergaminho, mas o principal é isso. Essa criança, ela vai definhando dentro dela mesma e levando a problemas de alimentação, né? Porque as crianças comem, na frente disso não tem percepção alimentar, alteração de sono, então, núcleo a questão familiar, física também, né? Ficam fraquinhos, de não tem escola, coordenação motora, tudo. Então, é isso que eu postura. falo. A gente tem aí não toma vitamina do sol, e não brinca, não nada. interage, não vive, né? Ela precisa de um cantinho, ela e o eletrônico. E aí, se você não consegue fazer e resolver isso com uma criança de 4, enfim, a partir do horário que ele começou a ter esse acesso como é que você vai fazer depois com um adolescente?
Que eu peguei também casos, né? O menino já tinha lá seus 17 anos. Meu Deus do céu. E aí eu lembro que esse caso, ele era aluno, e aí o pai chegou, ele falou, olha, tá tomando tarja preta, ele tá agressivo, ele só quer ficar lá naquele quarto, tal. Tudo fechado. E aí eu lembro que eu ainda era muito novo, ainda falei, senhor, posso ir lá ver ele, tô com saudade dele e tal. Gente, quando eu entrei naquela casa, eu senti uma energia tão ruim, eu lembro que eu fiquei meio... E aí eu meio, não tinha... Imagina, eu era super jovem, também devia ter meus 20 anos, sei lá. E eu falei, senhor, pelo amor de Deus, abre essa casa. Falei, abre a casa, abre a janela, senhor. Isso aqui tá difícil de entrar. Troca o ar. Troca o ar disso aqui. E aí eu fui entrando na casa, porque daí eu acho que, eu não sei porquê, não era só o quarto do menino que tava fechado, mas a casa tava fechada, né? E aí tinha um segurança na porta. Tinha um segurança na porta. Porque o menino ficava às vezes muito agressivo, ou passava mal, enfim. E ele tinha... Gravíssimo, né? Não, ele já tinha segurança. Tinha um cara lá pra segurar ele, porque ele ficava extremamente fora. Fora da caixinha, porque ele vive no mundo virtual. Quando ele voltava pro mundo, ele não aceitava aquilo mais. Não se identifica dentro daquele mundo real, imagina, né? Ele ficava dentro do quarto dele, lá tinha só besteira pra comer, porque ele não saía do quarto pra se alimentar, tá? Tudo tinha que ir lá. E tal, era... a falta de percepção alimentar que eu falei. Aí ele me contou que teve um episódio que acabou a internet. Nossa! Eu tenho um paciente daí assim. Que o segurança teve que agir, viu? Quando acabou a internet. Acabou a energia, uma vez também que acabou a energia lá. E eu louco pra desligar o gerador. O moleque, né? Eu já queria chegar. Vira um bicho, né? Ali, você tá isolando. É ele com aquele negocinho dele, ó. A hora que você fala, ó, estamos aqui, ele nem te reconhece. Sabe uma coisa que eu queria comentar, que eu tenho percebido, assim, com o passar do tempo? Que cada vez mais essa geração assiste menos televisão, né? Uhum. E eu tenho percebido isso nos meus pacientes, nos pequenos mesmo, não assistem mais desenho. Na nossa época a gente assistia, só tinha um horário X, né, de desenho, ou a gente assistia aquilo ou perdia, não tinha mais, né? Então era o que tinha e tal. E eles não assistem mais televisão. E eu tava refletindo, tá tão grave, né, essa nova geração, ao meu ver, que por que eles não veem televisão? Porque na televisão eles não têm o controle. Exato. E no tablet na mão deles, eles têm o controle de tudo. Então, quando tá na televisão, que fica aquele desenho, que precisa espera, começo, meio e fim, né? Isso, eles não têm o trabalho da paciência. São pessoas, né, da crianças extremamente impacientes, imediatistas. Agora, já com o tablet, começou um desenho, não quer mais tchum. Começou tchum, tchum. E na televisão, não, né? Então, eu falo pros pais, quando a gente... Que nem eu falei, prometi te mandar a tabelinha, né? Dentro dessa tabelinha, eu acho que eu vou até colocar um PS, que quando a gente fala de eletrônicos, não pode ser só algo na mão deles. Esse eletrônico, ele precisa ser dividido entre outras tecnologias, para que a gente tenha alcance aquilo que essa tecnologia tem de bom. Por exemplo, a televisão. Trabalhar a espera, trabalhar a paciência, trabalhar o começo, meio e fim, né? Que ele não tem acesso. Ah, mas eu não quero esse desenho. Tá tudo bem. Então a gente pode desligar esse desenho, você pode brincar, né? Mas que ele tem um tempo X daquilo que sempre... Por isso que todos os aplicativos, nem sei, tem aquelas coisas rápidas, né? Porque Sim. É o que a geração precisa. Tchum, 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 tchum. Minhas assistentes falam, quanto mais rápido, mais views, não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas não têm a mínima paciência. Tchum, 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 tchum. Tem que ser aquela coisa muito rápida pra ontem. Então, se você tá aí assistindo o podcast, olha, presta atenção nessa questão do game aí, porque é complicado. E se você acha que não é tudo isso também, faz o seguinte, pega o videogame você e dá uma jogadinha. Pega um final de semana e mergulha naquilo pra você ver o quanto você vai... O jogo da bolinha? Vai lá ver. Eu tô no nível 30 e pouco já. Eu nem sei mais acessar aquele negócio. Excluí. Baixei, tirei. Não, pô, vou ler um livro muito mais... E daí eu comecei a pensar, né? O que isso tá me trazendo de resultado? Eu não tô interagindo com o pessoal. Não tô participando das fotos. Não tá não tô aprendendo nada. Né? Não tô me exercitando, tô ficando aqui com esse negócio, né? Forçando a minha visão. Então você não vê. Eu queria assim, me dê um
numa situação dessa. Não precisa de 2. Um benefício. Não tem. Não tem nenhum. Por isso, que os nem- pais pararem para refletir, eu acho que é Não muito tem nenhum. importante.